Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de 2026 do Papo de Secretariado, o podcast oficial do curso técnico em secretariado. E sejam também muito bem-vindos ao Conecta RH, o podcast do curso técnico em recursos humanos. Para iniciar essa nova temporada, nós decidimos fazer algo diferente. Alguns episódios serão especiais e por isso eles vão ser compartilhados entre os dois cursos. Profissionais de RH e de secretariado precisam ter a capacidade de organizar, comunicar e controlar demandas simultâneas. E isso torna a saúde psicológica um fator essencial para manter a produtividade e a qualidade nas relações no ambiente de trabalho. E para essa conversa, a gente tem o prazer de receber duas especialistas para conversar conosco, né? A nossa produção, os podcasts sempre se puxando e trazendo uma galera que tem uma experiência muito relevante no mercado, né? E cheio de situações que envolvem a rotina conectada aos nossos cursos de RH e de secretariado. Então, bem-vinda, Márcia Valéria de Freitas Gonçalves Martins. A Márcia Valéria é psicóloga com atuação em saúde mental hospitalar e organizacional, com experiência no manejo de transtornos mentais graves, crises de ansiedade, risco suicida e suporte emocional em contextos de alta complexidade. Realiza a condução de grupos terapêuticos e treinamentos corporativos, com ações voltadas à promoção da saúde mental e prevenção do burnout. Ela também é especialista em terapia cognitivo-comportamental e análise comportamental aplicada com formação em avaliação psicológica. Em andamento, né, essa última formação. Bem-vinda, Márcia. Oi, boa tarde. Com muita alegria que eu estou aqui com vocês falando um pouquinho da experiência, né? Muito satisfação, realmente. E vamos ter aí um momento, uma tarde, né? Bem rica, com certeza. Que legal, bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a Ana Clara Sestari é psicóloga escolar e organizacional e psicóloga clínica. É responsável pelos atendimentos do programa Levemente, do grupo Motormac. Tem pós-graduação em psicologia positiva, ciência do bem-estar e autorrealização. Formação também em terapia dos esquemas pela Weiner Psicologia Cognitiva e formação em terapia focada na compaixão. Seja bem-vinda também, Ana. Oi, gente. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui falando de um tema que eu amo muito, que é a saúde mental, né? Principalmente para os profissionais de RH, de secretariado. Acho que vai ser uma tarde muito legal para a gente trocar. Legal, gente. Bem-vindas mais uma vez. E esse nosso episódio, na verdade, 2 episódios, né, Gui? Nós vamos dividir em 2 blocos. Esse primeiro bloco vai falar sobre o impacto da saúde mental nos profissionais da área, tanto de secretariado quanto de RH. O segundo bloco, nós vamos conectar esses temas com a vulnerabilidade ao estresse, né? Sobre um bloco sobre gestão do tempo, sobre equilíbrio emocional. Então, até para otimizar isso para os nossos alunos de técnico em RH e técnico secretariado, nós vamos dividir em 2 grandes blocos aqui de assunto e espero que nós possamos trazer aqui essa realidade do nosso dia a dia profissional para poder contribuir, colaborar aí com a jornada dos nossos alunos. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer vai para a Márcia. Né, Márcia? Eu queria te perguntar o seguinte, o que é saúde mental no trabalho? Se a gente pudesse definir de uma forma, eu sei que é um tema complexo, mas de uma forma simples, o que é a saúde mental no trabalho e por que esse tema hoje é tão relevante? Aliás, esse tema é relevante hoje? Olha quantas perguntas numa primeira pergunta, né? Olha, eu vou dizer para você que a cada ano a saúde mental ela tem ficado mais em foco. Tem se percebido um acréscimo muito grande de profissionais adoecidos, né, em relação à saúde mental. Tanto é que, recentemente, o governo federal ele lançou, né, implementou também na NR1 os riscos psicossociais devido ao aumento de profissionais adoecidos mentalmente, emocionalmente, né? E a saúde mental está muito relacionada à forma como a pessoa ela lida com o estresse, como ela lida diariamente com as demandas que vão surgindo, né? Que a rotina do trabalho, as tarefas, as atividades, elas vão acontecendo no dia a dia. E como que esse profissional ele atua diante dessas demandas que vão surgindo? Como que ele lida com isso? Como essas demandas elas também vão fazendo com que acione, né, algumas questões
relacionada à sua saúde mental, se ele fica muito estressado, se ele se sente muito solicitado, né? Como ele lida com essas questões. Então, a saúde mental é como ele enfrenta diariamente as situações que vão acontecendo no dia a dia do trabalho e as demandas que ele enfrenta, né? Da forma como ele lida com isso. E como eu estava dizendo, a NR1 ela surge devido a isso, devido a essa observação diária e que tem aparecido em dados, em artigos, em situações que os profissionais eles têm aparentado, né? E, por exemplo, nós temos visto uma demanda muito grande de colaboradores, né, de trabalhadores com burnout, com depressão, com ansiedade. Então, é um assunto muito importante nós discutirmos aqui, né, falar e preparar também os profissionais que estão adentrando no mercado de trabalho. Legal, parece que é o tema do momento, assim, né, quando a gente pensa em isso histórico, assim, nos últimos 30 anos, né, de temáticas que o mercado ficou mais atento para mesmo com uma responsabilidade social, ambiental. A gente já teve períodos em que a questão ambiental esteve no centro, a questão da diversidade também ganhou um protagonismo, acho que no início desse século, né, na década passada, talvez. Parece que a saúde mental hoje é esse tema central, né? Muito interessante esse panorama inicial, assim, que a Márcia nos traz. Então, eu queria que, como complemento também essa fala da Márcia, nos ajudar a pensar essa questão, especialmente no RH e no secretariado, né? A importância da saúde mental para esses profissionais que geralmente estão inseridos assim, em uma rotina cheia de tarefas simultâneas, né? Demandas que têm que ser resolvidas ao mesmo tempo, contatos com diferentes públicos, né? E, eventualmente pode acontecer também naquele mesmo momento na rotina de trabalho, né? Qual a importância, então, desse cuidado, especialmente para essas duas áreas? A gente precisa sempre pensar, né, que tanto o secretariado quanto o RH, eles estão no cerne da comunicação de muitas partes da empresa. Então, ele vai estar na comunicação interna, às vezes ele vai estar na comunicação externa, entre as pessoas, entre gestores, entre colaboradores. Então, a gente precisa entender que a gente vai, às vezes, lidar com pessoas de públicos diferentes, de faixas etárias diferentes, de nível de conhecimento diferente dentro de uma colaboração e saber como tudo pode funcionar, né? Como a gente vai ajudar gestores a se comunicar com colaboradores com gestores, dentro de todas as tarefas que o RH tem. Porque não é só a comunicação, mas tem outras questões mais burocráticas, às vezes mais administrativas, né? De papelada. Então, às vezes, é muita coisa e muita demanda. Então, como que entra a saúde mental? Exatamente porque a gente precisa cuidar da saúde mental para que a gente consiga gerenciar todas essas demandas e essas tarefas. E principalmente que secretariado e RH vai lidar muito com emoções, as suas e as dos outros. Então, quanto mais a gente tiver ferramentas dentro da saúde mental para lidar com isso, melhor vai ser. Né? A gente precisa entender, adoro a fala da Márcia no sentido de que bom que estamos caminhando para isso, que o governo está pensando nisso, que as organizações estão pensando nisso, porque se pensava muito anteriormente em produtividade. Nossa, a gente precisa fazer com que a nossa empresa seja mais produtiva. A gente precisa entender que pessoas mais tranquilas, mais organizadas emocionalmente são mais produtivas. Então, a saúde mental vem nisso, né? Eu estar dentro de um conforto, dentro de uma questão de segurança emocional dentro da minha empresa, faz com que eu produza melhor. Então, saúde mental tem tudo a ver com a gente conseguir lidar com as demandas do dia a dia. É isso aí, concordo com a Ana. Enquanto ela estava falando, eu estava também pensando algumas coisas, né? Atualmente, eu trabalho em um hospital onde eu vejo, como eu falei anteriormente, né, nós temos visto esse crescimento todo, né, após a pandemia surgiu e potencializou ainda mais o estresse, o nível de alta exigência também, que os profissionais, eles também sentem bastante, né, principalmente profissionais da área da saúde, que é o nicho que eu trabalho. E o que eu tenho percebido lá é que essa questão da NRU, ela vem colaborar muito, né, porque nós, diante de um país como o nosso, que é
continental, falar sobre isso, aplicar normas regulamentadoras aonde haja um despertamento, aonde haja um despertamento, treinamentos específicos, porque a NRU é isso, é discutir dentro do trabalho. As empresas também discutirem a importância da saúde mental, que vai afetar a produtividade, e vai ser bem importante também, tanto para o colaborador, para o trabalhador, mas também para a própria empresa. Eu, de vez em quando, eu vou colocar um pouco de lenha na fogueira aqui, tá, gente? Ok. Tranquilo. Polêmicas. Deixa eu trazer um contexto aqui. Agora pela manhã eu estava participando de um PDL, um Programa de Desenvolvimento de Lideranças, de uma empresa, inclusive lá de Cuiabá. E desse programa participam os 3 diretores. É muito legal isso, quando os diretores, gestores... É um programa para os gestores, mas os diretores estavam participando, e participaram de todo o processo, né? Todos os blocos. É um programa já de 6 meses. E neste, especificamente, nós estávamos falando da importância, né, dos papéis, da consciência, do papel do líder, e o líder como... Deixa eu trazer o contexto. Assim, um dos diretores estava dizendo o seguinte, que a forma como eles foram criados, né, para assumir o papel que eles têm hoje, por exemplo, é do tipo, se vira. Se vira. Ah, como é que faz isso? Se vira. Né? Te colocava ali na fogueira e tu era moldado ali. E ele comentando que hoje em dia nós não podemos mais olhar dessa forma. E ele reiterou uma frase minha, que o líder tem um papel também de professor, né? De orientar, de instruir, de direcionar, além de todos os demais papéis, né? Não dá simplesmente para dizer faça. Mas aqui eu trago então dois pontos importantes, né? Em relação a como éramos, como nós fomos, talvez a nossa geração aqui presente, né? Foi ensinada, foi desenvolvida, e como é hoje. A pergunta é, embora seja tão importante, e é, de fato, né, esse cuidado com a saúde mental, a pergunta, só para colocar a lenha na fogueira, estamos menos resilientes hoje em dia? Somos menos resilientes? Nos últimos anos, nas últimas décadas, o trabalho ele tem mudado muito e tem exigido também dos profissionais uma frequente adaptação, né? Frequentemente eles se sentem desafiados a se adaptarem às atividades, elas mudam, os trabalhos têm se alterado, as tecnologias elas têm repercutido muito no mercado de trabalho, né? Então eu sinceramente, não acredito que seja falta de resiliência, mas os desafios têm mudado, né? Os profissionais eles têm que se adequar frequentemente, né, às novas mudanças, às novas rotinas, como eu disse, tecnologias que vão aparecendo, né? Porque senão fica defasado, né? E antigamente as empresas elas valorizavam somente as hard skills, né? Somente a parte técnica, somente o que a pessoa adquiria do que ela sabia, o conhecimento técnico. Mas hoje não, as empresas elas têm valorizado cada vez mais, inclusive as soft skills, que são a forma como eu lido com a pressão, a forma como eu lido com o estresse, a forma como eu me adequo a novas situações e me adapto, né, a situações que vão surgindo. Mas sim também as mudanças que frequentemente têm alterado, né? Eu concordo também. Na minha opinião, não é falta de resiliência. Eu acho que a grande questão é que a gente está mudando a estrutura de como a gente enxerga trabalho, né? A gente está falando dos millennials, geração Z, né, que está vindo aí, que deve ter muita gente nos escutando, que é essa da geração. A gente está entendendo que antes era trabalhar e depois descansar. Agora a gente precisa começar a entender que a gente não é uma máquina. E que a gente precisa de descanso, que a gente precisa, às vezes, de tempo para fazer uma tarefa. Então, cada vez mais a gente vai entender que quem é mais resiliente é quem tem mais recurso. E aonde a gente pode crescer também. A empresa que dá mais recurso para eu crescer, para daqui a pouco eu conseguir redesenhar, daqui a pouco, como que eu faço a minha organização de semana, de rotina, né? Às vezes a flexibilidade vai dar muito mais resiliência do que às vezes, não, tem que ser desse jeito, tem que ser assim, como a gente vê a rigidez das gerações anteriores, né? Não, que tem que fazer assim, todo mundo tem que ser assim. Tanto que a gente vê muito hoje mais trabalhos híbridos, trabalhos pessoas que trabalham só online, né? Então a gente precisa entender que isso também é mostrar que a gente pode ser resiliente e trabalhar as habilidades de cada pessoa, né?
Interessante, né? Que bom que o Jefferson jogou essa lenha na fogueira, né? Tinha um programa chamado Recorte na TV Cultura, lá nos anos 2000, que tinha um apresentador que falava jogando lenha na fogueira do descontentamento. Que era justamente quando ele ia fazer alguma pergunta, assim, para desacomodar, né? Mas eu fiquei pensando agora com a resposta das gurias, que acho que nunca reunimos no mesmo ambiente de trabalho tantas gerações também, né? Isso certamente gera algum tipo de impacto no convívio e torna muito mais complexo também essa, né, figuras que estão na liderança, que são de uma geração específica, precisam aprender a se comunicar e a entender anseios e demandas muito específicas de cada uma dessas gerações, né? Acho que seria interessante vocês falarem um pouquinho sobre essa situação, assim, Eu concordo com você. É natural que surjam conflitos também, né? Eu ia dizer exatamente isso. Eu observo o que surgem mais conflitos. Né? Já aconteceu de eu atender colaboradores, né, que tiveram enfrentamentos, que tiveram conflitos por questões de geração. Né? Por questões, eu tô há mais tempo aqui. Você chegou agora, eu já tô há muito tempo aqui. Né? Então, concordo com você que como eu estava falando, essa adaptação que os trabalhos eles têm exigido se potencializa também com questões geracionais, né? Diferenças de pensamento, diferença de percepção, né? Como acho que foi a Ana que falou, o mercado de trabalho lá atrás, tu tinha aquela função, tu tinha a parte técnica especificamente, era aquilo que você tinha para fazer, e hoje não, hoje é tudo mais flexível, a adaptabilidade ela está aí, né? Então, acredito que eu concordo com você que realmente os conflitos internos, interpessoais, eles acontecem bem mais. Quer falar? Não, por favor. Eu tô na mesma linha da Márcia, assim, né? Eu ainda trabalho em 2 ramos diferentes. Eu trabalho com escola, então é um outro ramo, assim. Eu trabalho com crianças pequenas, então dentro do RH também. Então a gente trabalha com uma geração que tá vindo, que tá se formando, com uma geração de professores, uma geração de pais e tudo isso é diferente, porque tem pais de uma geração, tem pais de outra geração e professores de uma geração. Então isso tudo vai atravessando também o que acontece. A gente tem tanto as hard skills quanto conhecimento técnico que vai avançando e cada vez mais a gente tem muita informação, então a gente tem muito acesso à informação agora, então isso também muda muito, então a gente tem várias fontes, muitos locais para a gente aprender e isso às vezes traz muitos conflitos, né? E a gente entender isso, às vezes o meu gestor pode ter menos idade do que eu, isso não acontecia antes. Né? A gente vinha isso, né? Gestores eram muito mais velhos, né? Os gerentes, né? Os diretores, às vezes isso. E agora não, a gente está vendo pessoas crescendo, por quê? Muito pelas habilidades agora, também emocionais, né? Às vezes eu tenho que combinar isso e dá muito conflito às vezes disso, porque a comunicação é muito diferente. Uns acham que podia ser uma reunião presencial, outros pode ser online. Não, o outro pode ser um e-mail, né? Então, encaixar tudo isso... Às vezes um trabalho muito de RH, às vezes. Como encaixar qual é o melhor recurso para fazer essa comunicação, às vezes, né? E complementando o que a Ana trouxe, a Ana falou em muita informação. Acho que esse carinha aqui, né? Excesso disso aqui também está trazendo para a gente Bom, vamos lá, né, gente? Não deveríamos ter orgulho nenhum de estar nesse ranking, mas a gente está nos melhores, se é... Quanto melhor, pior, né? Então, nós estamos nos melhores lugares, ou nos primeiros lugares de estresse, de depressão, de ansiedade no Brasil, né? E, de novo, não é motivo de orgulho, né? Esse ranking, quanto mais no alto, pior a gente está, né? Mas eu vejo muito essa contribuição, realmente, dessa infoxicação, né? Essa quantidade de informações que a gente tem. E aí tem uma outra questão, talvez, né? Parando para pensar naquilo que eu trouxe antes. Se eu olhar para trás, 20 anos, 30 anos para trás, eu terminava meu trabalho, eu desligava e ia para as minhas outras demandas. Hoje em dia, a tecnologia, além de eu levar trabalho para casa, muitas vezes, literalmente, né, para quem trabalha também em casa, literalmente levar trabalho para casa, eu ainda vou me distrair com esse cara aqui, né, com esse celular, com o smartphone e tal, que vai me trazer ainda mais sobrecarga. Quer dizer, eu não descanso. Eu não estou me permitindo nem o descanso do meio-dia, que às vezes a pessoa gosta, tem alguns estados que o pessoal chama de sesta. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala em sesta, né? Depois do meio-dia, tirar aquela sonequinha. E a gente se priva até disso hoje em dia, né? Do descanso, do contemplar, do pensar em nada, né? Do ter a caixinha vazia. E eu percebo que isso também tem
tem prejudicado muito esse cansaço físico, mental, emocional. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês duas, assim, né? Qual é, tendo isso em vista, quais são os primeiros sinais que nós, como profissionais, principalmente, podemos perceber, né, que um profissional está, assim, não está mais saudável, mesmo antes de baixar a produtividade? Como é que a gente consegue perceber, né, esses indicativos de que uma pessoa precisa de um apoio, de que ela não está bem? Como é que a gente poderia perceber isso, tanto com colegas quanto nossas equipes, né? Começa pela mudança de comportamento, né? Ela, se antes ela era uma pessoa mais dinâmica, ela começa a deixar de ser, ela fica mais apática, né? Acredito que algumas pessoas, elas deixam transparecer mais, nem todas deixam, né? Nem todas deixam sinais, isso é importante. Né? Mas tu começa a perceber que as tarefas que ela, bom, já que a gente está falando da saúde mental do trabalhador, enfim, mais em relação ao trabalho, mercado de trabalho, enfim, quando essa pessoa, as atividades que ela desenvolvia, a gente percebe que a aptidão que ela antes tinha, que antes ela exercia, já não é da mesma forma, né? A gente começa a ver o crescimento do absenteísmo, né? No caso das faltas desse colaborador, né? E muitas vezes essas faltas também acabam pesando nele. Eu já atendi também colaboradores que me trouxeram isso, eu não queria faltar, e ela se sente culpada por isso, né? Então, os sinais visíveis são esses, mas é bem importante a gente dizer que também existem os invisíveis, né? Mas de uma maneira geral que eu posso colaborar, né, são esses, de que tu percebe uma avolia, né, que é uma tristeza, uma apatia, como eu falei anteriormente. Acredito que sejam esses os principais sinais. Eu que trabalho em 2 ramos diferentes, a gente vê a apatia, mas eu trabalho também, né, no Grupo Watermark, onde eu faço atendimentos com os colaboradores exatamente para falar de saúde mental, e a gente vê um outro contexto, que quando o público às vezes é um pouco mais masculino, irritabilidade, dificuldade de relaxar, ansiedade, às vezes uso de substâncias começa a aparecer. Então, o que acontece? Acho que a Márcia trouxe um dado muito importante. Às vezes as empresas elas vão começar a olhar a saúde mental quando elas olham os atestados. Que é uma coisa que RH e secretariado vai lidar muito. Mas é entender assim, cansaço constante. Às vezes, a pessoa toda semana tem uma virose, tem alguma coisa, problema com sono, problema com chegar no horário, assim, né? A pessoa nunca chega, né? Tem que começar às 8, nunca chega às 8, né? E antes não era assim, né? Coisas que vão começando a fazer, às vezes, tu tem um remédio para dor de cabeça, assim, a pessoa constantemente, às vezes, está aparecendo no corpo físico, dor, cansaço, problema para dormir. Acho que essa coisa dos esquecimentos, sabe? Que eu acho que é muito recorrente, assim, nossa, não pedi tal coisa, não fiz tal coisa, né? Porque é a mente começando a dar sinais da sobrecarga. Então, tem gente nem sempre é falta de compromisso e desmotivação. Não, nem sempre é. Às vezes, o que a gente precisa entender, né? Eu gosto de trabalhar muito, eu trabalho muito, às vezes, com isso quando eu faço as minhas reuniões e coisas, no sentido, às vezes, a gente vai ter que organizar isso melhor para te tirar da sobrecarga. Por quê? Às vezes, delegar e pausar é super importante, né? E, às vezes, a gente tem uma dificuldade na gestão das tarefas, no organizar, mas meu gestor me pediu o que é prioridade, o que não é prioridade, e isso traz uma sensação de ansiedade, e o Jefferson já falou, o celularzinho aqui é a outra coisa que às vezes a gente não desliga, então às vezes, óbvio, todos nós aqui, às vezes temos uma posição que às vezes a gente vai usar o celular em casa, por quê? Porque às vezes eu tenho uma demanda, eu preciso entender, ou quando eu chegar no trabalho no outro dia, eu preciso trabalhar nessa demanda. Mas o quanto, às vezes, não se tem descanso nem nos horários de descanso. Tá almoçando, a pessoa tá falando de trabalho. Não, mas às vezes eu queria falar de outra coisa agora. Eu não queria falar de trabalho, né? Então, entender isso, né? Que às vezes começa muito sutil. Não começa assim na pessoa, numa grande crise, né? Né? Não, às vezes é pequenas coisas. Né? Pequenas falhas e vai aumentando e vai indo, né? Perfeito. Fiquei pensando aqui como, né, a ciência já comprovou como o ócio ele é fundamental para a capacidade criativa
né? Para o indivíduo ter momentos de refletir sobre a própria existência, enfim, né? Até para encontrar significado em tudo isso, né? Senão, qual é o sentido de trabalhar, se integrar com uma função social, contribuir com a sociedade e não encontrar, não refletir sobre isso, não enxergar um sentido interessante em tudo isso, né? Eu queria só pedir para vocês complementarem agora, mas fazer o caminho inverso. A gente falou agora, as gurias falaram especialmente sobre os sintomas, né, desse processo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as causas também disso. Porque geralmente isso vem de uma produção excessiva, né? Que satura esse colaborador. Então, é possível a gente encontrar uma maneira de identificar, diferenciar, na verdade, né? O que é produtividade saudável de excesso de trabalho, né? Qual é a fronteira? Onde é que está essa fronteira? O que seria produtividade saudável? Um colaborador que está ali funcionalmente contribuindo com a organização de um excesso que pode até adoecer esse colaborador. Bom, mais uma vez, eu acredito que a grande diferença é o comportamento dele, né? Nós temos, como a gente estava falando anteriormente da questão das gerações, nós viemos de gerações anteriores, aonde a sistemática e a agilidade, a rapidez era bem exigida, né? A produtividade era exigida, a alta performance era muito exigido. Não que não deixe, que hoje não seja, mas esse reflexo da pessoa buscar cada vez mais, isso não quer dizer, não é uma produtividade saudável quando isso começa a refletir em questões físicas, não é somente emocional, mas o físico também, né? Tu começa a perceber que a pessoa, ela, na verdade, ela começa a deixar de ser produtiva. Quanto mais produtividade ela começa a buscar, com o passar do tempo, conforme as coisas vão se encaminhando, isso vai chegar algum momento o corpo vai sentir, e ela vai deixar de ser produtiva. Então, eu acredito que a produtividade saudável é aquela que a pessoa ela consegue parar, ela consegue descansar. Quando vocês estavam falando da tecnologia, eu estava pensando aqui, né? E a Ana falou da questão do almoço. E realmente, quantas vezes nós, né, estamos ali no almoço com o celular ligado, respondendo demandas, né? E chegamos em casa, a tecnologia ela é importante, mas se nós não colocarmos um limite, nós também vamos, inclusive até a nossa produtividade ela vai ser afetada, porque acaba interferindo na nossa memória, acaba interferindo até na forma como eu percebo as coisas, na forma como as minhas tarefas, eu tenho que desempenhar as minhas tarefas. Então, acredito que seja isso. Como diferenciar? É o comportamento da pessoa. Não quer dizer que quanto mais eu faço, mas sim o como eu estou fazendo. Não quer dizer a quantidade, mas eu estar fazendo de uma forma adequada, mas entender que se eu não parar, não tiver uma pausa, que se eu não parar e respirar, e o respirar que eu falo, não somente o respirar mesmo, porque isso é cientificamente discutido, que tu parar, respirar, desacelera o teu metabolismo, né? Então, tu parar, dar aquela respirada, ir lá tomar uma água, voltar, né? Te organizar com ferramentas específicas, enfim. Isso tudo vai te ajudar a ter uma produtividade mais saudável, que não vai atingir o teu estado emocional, a tua saúde emocional, então. Né? E a gente precisa sempre pensar, eu gosto de pensar qual é o sinal, é quando a gente começa a se atropelar às vezes, né? Essa coisa de, às vezes, não ter bem definido o que é meu, o que é teu, o que é nosso, e às vezes o que acontece? Essa constante urgência, de que tudo parece urgente, né? Quando chegou isso, tudo parece urgente, é porque daqui a pouco a gente vai adoecer. Por quê? Ou é uma ansiedade da nossa, ou uma ansiedade do sistema, né? O sistema não está bem organizado, seja o setor, seja a empresa, não está bem organizado, mas essa coisa de urgência, né? As coisas se perderem, né? Então é isso, né?
Quanto mais a gente tiver também pausa, mais o nosso cérebro ele vai conseguir entender isso. Tem um desafio, tá? Então agora eu vou parar, vou respirar, vou pesquisar, vou conversar, né? E quando a gente está muito afogado, não tem. Pensa numa situação que a gente está passando perigo. Não tem, a gente só vai focar numa coisa, a gente não vai conseguir completar tudo, né? E o que a gente mais vê hoje é o aumento do estresse exatamente por isso. Muitas demandas, muitas coisas ao mesmo tempo e uma dificuldade de se autogerir, gerir tudo aquilo ali. E o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A gente tem muito isso. Né? Então é isso, às vezes a gente faz várias coisas ao mesmo tempo e não termina nada, então isso também vai baixando muito a produtividade. Bom, gente, deixa eu trazer uma notícia para vocês importantíssima, né? Não é só o estresse e a ansiedade que muitas vezes chega assim sem avisar e do nada diz que acabou nosso tempo, né? O nosso bloco também acabou agora. Mas não se preocupa, querido aluno e querida aluna, porque esse foi só o primeiro bloco. No próximo bloco, nós ainda vamos falar sobre a maior vulnerabilidade ao estresse, a gestão do tempo e equilíbrio emocional. E a Ana e a Márcia ainda vão trazer dicas impressionantes, incríveis, imperdíveis sobre como equilibrar nossa vida pessoal e profissional e nossas carreiras.